Olá, bem-vindo ao Sistema de Monitoramento de Dados Climáticos, elaborados pela equipe de Projeto Integrador da Univesp, dos polos de São José do Rio Preto, Bálsamo, Novo Horizonte e Votuporanga. Optamos por utilizar o Google Colab como IDE. Ele tem as facilidades e praticidades que achamos bacana, tanto como pensa a execução computacional dele de forma remota. Não utiliza nenhum tipo de recurso aqui nos nossos computadores. Esse sistema ele começa aqui com a primeira parte do código, depois vamos falar sobre a segunda parte lá embaixo. E nessa primeira parte ele funciona com uma API que busca dados diretamente do IBGE em tempo real dos últimos 120 dias de dados climáticos. Aqui uma olhada nas nossas bibliotecas, né? Pandas, NumPy, Datetime, Plotly para plotar os gráficos, né? E aqui já começam as nossas configurações, né? A cidade São José do Rio Preto, pela latitude e longitude aqui descritas, né? Número de dias, 120 dias, de busca, 120 dias. Time Zone, América, São Paulo. Cold Threshold, que aqui é o limite de temperatura, que a gente configurou também um alerta climático, caso a temperatura desça a menos de 15. Né? Esse Rolling Days, 7 dias, é uma média que ele faz dos 120, ele condensa em uma média de 7 dias. Aqui é a configuração, né, estilização aqui dos nossos gráficos ao final dessa parte do código. Funções auxiliares, mais uns dados aqui que eu já comentei anteriormente. A Archive API, que a gente utiliza dados históricos, por isso. E aqui tem toda a configuração necessária para que a gente extraia esses dados e já trate os dados e já coloque eles ali embaixo em formato de gráficos. Inclusive KPI, tá? KPI Card também. Então, conforme a gente vai andando pelo código, a gente vai visualizando toda a estilização, a interação e o que a gente utilizou para tratar esses dados, bibliotecas públicas, então algumas até bastante conhecidas. Quando a gente vê aqui, tá sobre o Plotly, onde ele vai plotar para a gente os gráficos interativos, e descendo, a utilização, né? Aqui, alerta e análises, a gente colocou aqui os dados necessários, né? E os limites. E chegando aqui, a gente começa nosso primeiro gráfico, né? Velocidade do vento, data e ponto de orvalho, matriz de correlação entre variáveis, né? O alerta climático está estável, né? Então nesse período analisado aqui na região do São José do Rio Preto, uma temperatura crítica detectada no período analisado. Então provavelmente não teve nenhum dia a menos de 15 graus nesses últimos dias. E continuando, aqui esses dados todos foram armazenados na própria memória aqui do Google Colab. E aqui chega a segunda parte do nosso código. Quando a gente clica aqui em executar, ele vai utilizar esses dados coletados para fazer uma previsão daqui para frente. Anteriormente eram dados históricos, agora entram os dados preditivos. Vamos executar. Aqui leva um tempinho, porque ele utiliza aprendizado de máquina para tratar esses dados, preencher lacunas, médias, etc. Vamos lá, já foi. Destaque para essa biblioteca aqui, sklearn, que utiliza aprendizado de máquina para a gente tratar esses dados e fazer uma predição, uma previsão um pouco mais correta. E ao final dessa execução, nós também vamos plotar gráficos relacionados aos modelos preditivos e tentar prever como vai ser o clima nos próximos dias, né? Aqui também contém estilizações, contém bibliotecas para geração de gráficos, bem parecido com a parte de cima, só que aqui é previsões, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente chega nesse primeiro gráfico. Esse gráfico ele faz uma análise das predições dos últimos tempos, né? Aqui, por exemplo, em cinza, no eixo X, a gente tem a progressão real, né, das temperaturas reais dos últimos meses, né? E aqui em colorido é o sistema já tentando prever. O que acontece? Né? Aqui é um histórico de previsões. Aqui é para a gente melhorar o modelo de treinamento cada vez mais. Em azul, a gente tem a temperatura real nesses dias. Né? Aqui em laranja, a gente tem naive, a forma naive,
que é a forma ingênua de você prever uns dados futuros assim é apenas um parâmetro simples de previsão que tem uma margem de erro muito grande. Esse linear reg ele captura uma tendência recente, né? Como teve uma recente uma alta no fim, ele tentou fazer isso também, apesar de que aparentemente aqui ele deu uma exagerada. Esse ARIMA é um modelo de previsão clássico e aparentemente está prevendo um pouco abaixo aqui nos últimos dias. Já o LSTM, que é um modelo de Deep Learning de previsão de dados, e que está aqui em azul, só que tem dois azuis, né? Então está um pouco confuso de entender aqui, só que ele parece estar acompanhando melhor aqui os dados reais, aqui o True, que é esse azul que vem aqui. E aqui tem o nosso primeiro gráfico de projeção de temperaturas dos próximos dias, né? Ele pega aqui o histórico real em azul e aqui ele coloca as previsões dos próximos dias em 26, 27, 26 graus e meio, mais ou menos aqui, né? O modelo precisa de mais treinamento, precisa de mais ajustes finos nele, né? Para que ele consiga extrair um pouco mais, que provavelmente os próximos dias não estarão na mesma temperatura. Mas um resultado que foi real, um resultado que foi feito por machine learning e foi o que o programa conseguiu extrair para a gente. Aqui por fim ele coloca que não há nenhum tipo de alerta, né? Tudo estável, temperaturas entre 26,9 e 27 graus, assim conforme previsto aqui pelo sistema. E é isso. Espero que tenham gostado. Foi um software muito interessante de ser elaborado. A gente passou por bastante coisa que a gente viu na Univesp e que a gente também utilizou a internet para conseguir fazer. Compartilhamos conhecimento entre os colegas. Um de nossos amigos aqui do grupo tem bastante conhecimento nessa área e nos ajudou bastante. E a gente vê que é um tipo de projeto que não tem fim, ele pode sempre ser aperfeiçoado. E a gente achou muito legal esse tipo de projeto integrador. Até a próxima. Obrigado, Univesp. Obrigado ao nosso orientador. E obrigado aos demais colegas.